Olá, pessoal! O assunto de hoje é o luto nos pais. Bom, na nossa sociedade, a morte precoce é vista com grande resistência. A maior parte das pessoas compreende o fato como uma interrupção do ciclo vital. Por isso, a criança que morre é percebida como quem foi privada da vida. A morte de uma criança também desperta ansiedade nos adultos, a partir do momento que fica evidente que devemos aceitar que é possível morrer sem ainda ter se realizado. Dentre as pessoas que sofrem com a morte de uma criança, indiscutivelmente destacam-se os pais. Para eles, a morte do filho é, dentre todas as perdas, a mais grave. Eles são tomados por uma angústia avassaladora e momentos de grande desespero. Compreendem a perda como um fracasso, em sua função e sentem um vazio inexplicável. O luto dos pais envolve aí toda a dimensão familiar e social, por serem as proporções do sofrimento muito intensas, pessoal. Essa perda também ela representa a morte de todas as expectativas, de todos os sonhos em relação ao filho e ao fracasso por sentirem que não foram bem-sucedidos em sua tarefa de cuidar deles. A nossa sociedade ela acaba por tornar esse luto ainda bem mais complicado, dificultando a expressão dos sentimentos parentais e prolongando aí os efeitos do luto, pois se espera que os pais retomem logo as suas atividades. Além disso, deixar de sofrer pelo filho pode representar a esses pais que estão aí abandonando-os. Bom, nesses casos, então, é mais comum encontrar pais que desenvolvam um luto complicado, já que é muito difícil, para eles sentir que estão se desapegando da dor e do luto, pois o tempo não diminui a necessidade de continuar uma ligação com o filho morto. Por isso, alguns pais que apresentam grandes dificuldades em trabalhar a sua perda podem apresentar sintomas associados com um luto complicado que incluem a preocupação com pensamentos sobre o falecido e também, pessoal, a negação de se sentir atordoado aí pela morte. A dor deriva dessa experiência pode chegar a ser debilitante. Em alguns pais, a perda de um filho pode ocasionar sintomas depressivos no seu comportamento em até 7 a 9 anos depois. Porém, alguns estudos até apontam aí que os pais relataram se sentirem mais fortes por passarem por esse momento tão difícil, e a maioria deles são capazes de trabalhar com a perda, integrando a sua dor em suas vidas diárias. No caso de morte de crianças que envolveram um longo período de doença, as necessidades imediatas dos pais enlutados ainda não foram supridas pelos estudos da área, mas entende-se que é importante que haja um envolvimento desses pais com a equipe de saúde que cuidava do seu filho e com outros pais também que estejam ali naquela mesma situação. Por isso, as consequências trazidas por esse tipo de perda estão sendo cada vez mais exploradas e conhecidas pela literatura, ok? Bom, ainda, pessoal, em relação a essas características dos pais enlutados, outro estudo aí averiguou que, após a morte da criança, houve maiores taxas de separação conjugal, maior participação em grupos religiosos e mais queixas de sintomas depressivos e problemas de saúde, em especial os problemas cardiovasculares. Além disso, houve bem menos participação de pais do que de mães, e dentre as razões possíveis para esse fato, foi percebido a preferência masculina por não confrontar a dor para não senti-la. Também ficou explícito a dificuldade na família em perceber que ainda há necessidade de continuar
dando apoio emocional a esses pais, mesmo que os sintomas do luto não estejam aí mais visíveis, ok? Bom, a vivência da perda de um filho é então um fenômeno muito complexo, né, que pode causar uma significativa desestruturação familiar. O apoio dado pelos familiares e amigos é essencial. É também de suma importância que existam programas que ofereçam aí auxílio profissional para que esses pais enlutados possam aí dar continuidade à sua vida, podendo de fato concluir seu processo de luto. Alguns serviços e hospitais, eles oferecem esse tipo de trabalho, mas muitas vezes são procedimentos que ainda estão sendo organizados e ainda estão sendo estruturados. Além disso, o adulto ele deve se sentir inteiro para que, além de fornecer um ambiente seguro, ele também possa oferecer a possibilidade da criança se comunicar e entender o que realmente de fato aconteceu, certo? Pessoal, por considerarem então que as crianças não devem ter contato direto com o assunto, os adultos muitas vezes eles assumem atitudes aí bem equivocadas, evitando conversar a respeito, minimizando o próprio sofrimento a fim de poupar a criança, criando aí um eufemismo que pode confundi-la e até mesmo inventando histórias que substituem a situação real. Ok, pessoal? Por hoje é só e até mais!